Olá, estamos de volta para a segunda parte da nossa aula. Nós estamos falando sobre prepostos. Antes da pausa, nós estávamos falando sobre a responsabilidade diante da teoria da aparência. Pois bem, temos um artigo interessante no Código Civil, que é o artigo 1178. O que é que esse artigo diz? Os preponentes são responsáveis pelos atos de quaisquer prepostos, praticados nos seus estabelecimentos e relativos à atividade da empresa, ainda que não autorizados por escrito. O que isso significa? Vamos imaginar o seguinte: vamos imaginar aqui num estabelecimento empresarial, uma loja de departamentos, existe um funcionário. Esse funcionário, ele trabalha com a limpeza do local, é um auxiliar de serviços gerais. Vamos imaginar que esse funcionário, ele vê um desafeto seu ingressando no estabelecimento. E ao observar que esse desafeto ingressa no estabelecimento, ele resolve ofender, machucar essa pessoa, né? Derrubar alguma coisa na pessoa. Ele resolve, vamos imaginar, ele é auxiliar de serviços gerais, ele estava limpando o chão e quando ele observou o seu inimigo, o seu rival, se aproximar, ele retira aquela sinalização de chão molhado, chão úmido. E com isso, o seu desafeto, no que ele se aproxima, ele acaba derrapando no chão, acaba caindo no chão, e produtos caem sobre ele, prateleiras caem sobre ele, ele se machuca. A pergunta é: o empregador, o empresário, ele responde por esse ato danoso? Pela inteligência do artigo 1178, o empresário, na condição de preponente, ele responde por qualquer ato de seu preposto dentro do seu estabelecimento. Mesmo que esse ato não tenha sido dado por escrito. Ou seja, era atividade do indivíduo limpar o chão e sinalizar o chão. A partir do momento que ele está limpando o chão e deixa de sinalizar o chão, é uma atividade da empresa, né, a higiene da empresa, então nós podemos ter sim a responsabilização do ponto de vista civil, né, pelo menos, do empresário, do preponente, pelos danos que aquela pessoa vier a sofrer. Observem que nesse caso o empresário deu a ordem para o indivíduo não sinalizar o chão? Não, ele não deu a ordem. Ele disse para o indivíduo causar lesão a alguém, seu preposto? Não, ele não deu essa ordem para o preposto. Então, mesmo que ele tenha dado todos os equipamentos, todas as orientações, todo o treinamento, nesse momento que o preposto age, é como se o próprio preponente estivesse agindo. Por isso, o empresário, na condição de preponente, quando ele escolhe um funcionário, ele deve ter todo o cuidado possível. O 1178 ainda traz um parágrafo único. Quando tais atos forem praticados fora do estabelecimento, somente obrigarão o preponente nos limites dos poderes conferidos por escrito, cujo instrumento pode ser suprido pela certidão ou cópia autêntica do seu teor. O que isso significa? Vamos imaginar que o mesmo funcionário de serviços gerais, ele resolve esperar. Ele e o desafeto moram no mesmo bairro, na mesma localidade, ele resolve esperar, né, o seu turno encerrar e ele encontra, no momento que ele sai, ele encontra no ponto de ônibus o seu desafeto, lá esperando o ônibus. Então, ele se aproxima sorrateiramente desse desafeto, desse rival, e quando um ônibus se aproxima da plataforma, do local de embarque e desembarque, ele empurra esse indivíduo da plataforma, e o ônibus passa por cima e vem a causar danos, ferimentos ao desafeto do preposto. A pergunta é: o empresário tem responsabilidade sobre isso? Observem que na primeira situação, em que
o preposto auxiliar de serviços gerais, ao limpar o chão, ele retirou a sinalização do chão com o intuito de chão molhado, com o intuito de causar lesão ao seu desafeto, ele estava dentro do estabelecimento, ele estava fazendo uma atividade inerente ao estabelecimento, que é limpeza e higiene, e ele estava fazendo isso dentro do estabelecimento. Agora, quando ele realizou esse ato agressivo, esse ato violento na área externa do estabelecimento, ou seja, no ponto de ônibus, ele não está mais dentro do estabelecimento. Então, pode se perguntar, foi o empresário que ordenou que ele empurrasse o desafeto da plataforma do ponto de ônibus? Não, não foi. Ele poderia ainda estar com a farda, ele poderia ainda estar com o crachá da empresa. E a teoria da aparência? Observem que nesse caso, ele é um auxiliar de serviços gerais, ele não é um segurança, não é um assassino, Então não haveria motivos para ele agir com agressividade com alguém, por ordem do empregador, Lembrando que o empregador era uma loja de departamentos, então esse empresário empregador não teria nenhuma atividade que você pudesse dizer que ele agiu dentro da teoria da aparência, jamais. Então observem que, enquanto no primeiro exemplo o indivíduo fez o ato danoso dentro do estabelecimento e por isso o empresário responde porque foi dentro do seu estabelecimento, no segundo ato danoso, o empresário não realizou nada. Ele não deu ordem, não deu comando nenhum, não contratou o indivíduo para fazer nada fora do estabelecimento. Então, o preposto fora do estabelecimento, ele só vai responsabilizar o preponente pelos seus atos se houver um contrato escrito. O que isso significa? Se houver uma ordem expressa. O que isso significa? Vamos imaginar, o auxiliar de serviços gerais, ao empurrar o desafeto da plataforma, ele não estava cumprindo nenhuma ordem específica, nenhuma ordem do empregador, do empresário preponente. Porém, vamos mudar, vamos dizer que ao invés do indivíduo ser atropelado por um ônibus, ele fosse atropelado por um caminhão de entregas. E esse caminhão de entregas fosse operado por um motorista da loja de departamento. Vamos pensar que a loja de departamento tivesse um sistema de entregas, um serviço de entregas com um caminhão próprio e houvesse um motorista contratado para isso, um preposto no caso. Então observe que nessa situação o motorista do caminhão de entregas é um preposto contratado para realizar atividade dentro da área do estabelecimento e fora da área do estabelecimento, pois ele faz entregas, então essas entregas são feitas fora da área do estabelecimento. Nesse momento existe uma cláusula contratual específica em que o preponente, o empresário preponente, dá uma ordem, dá um comando para o preposto agir fora do estabelecimento. Nesse caso, que há uma ordem, um comando, nós poderíamos sim falar de responsabilidade do preponente pelo ato do preposto. Então, resumidamente, se o preponente tem um preposto que age de uma forma danosa, de uma forma a causar prejuízo a alguém dentro da área do estabelecimento, essa ação do preposto vai ser de responsabilidade do preponente, do empresário. Agora, se o preposto age dessa forma fora da área do estabelecimento, nós vamos ter que observar se houve uma ordem expressa nesse sentido ou não. Se não houver uma ordem expressa de que o indivíduo deveria atuar em nome do preposto fora da área do estabelecimento, o preponente não responde. Agora, se houver uma ordem expressa para que o preposto atue fora da área do estabelecimento em nome do preponente, aí sim nós podemos buscar a responsabilidade do preponente. Então vamos agora reler o artigo com calma para vocês observarem como ele fica mais claro. Os preponentes são responsáveis pelos atos de quaisquer prepostos praticados nos seus estabelecimentos e relativos à atividade da empresa, ainda que não autorizados por escrito. Então, o auxiliar de serviços gerais recebeu a ordem de limpar o chão, recebeu também um comando de, ao limpar o chão, sinalizar o chão. Se ele deixa de sinalizar o chão, mesmo que não tenha tido ordem para não sinalizar o chão,
nós vamos ter aí a responsabilidade do empresário preponente, porque o empresário assume toda a responsabilidade pelos atos de seus prepostos dentro da área do estabelecimento, independente de autorização por escrito ou não. Agora, o que é que o parágrafo único diz? Quando tais atos forem praticados fora do estabelecimento, somente obrigarão o preponente nos limites dos poderes conferidos por escrito, cujo instrumento pode ser suprido pela certidão ou cópia autêntica do seu teor. Então, o que é que nós vemos? Nós vemos que quando o ato for cometido fora do estabelecimento, nós só podemos responsabilizar o empresário preponente pelo ato do preposto se o empresário, se o preponente, deu uma ordem, deu um comando específico, né? Deu um comando por escrito naquele sentido. Então a diferença é essa: dentro do estabelecimento não há necessidade de um comando expresso por escrito. Fora do estabelecimento, para responsabilizar o empresário preponente, há necessidade de um comando expresso, comando por escrito. Vamos começar a falar de duas modalidades de prepostos que nos interessam, duas modalidades específicas, né, de relevância dentro do segmento empresarial. A primeira modalidade é o gerente, né? Quem é o gerente? O gerente é aquele indivíduo que exerce uma função de comando, uma função de decisão dentro da hierarquia da empresa. Então, o empresário, dentro do crescimento da sua atividade econômica, ele pode decidir que ele precisa de uma segunda escala de comando abaixo dele, e que essa escala de comando vai receber poderes específicos ou poderes gerais, conforme a organização da empresa, para organizar a empresa, para comandar a empresa, se fazendo substituir então o empresário nessa situação, né? Então nós vamos encontrar o conceito de gerente no artigo 1172 do Código Civil. Considera-se gerente o preposto permanente no exercício da empresa, na sede desta ou em sucursal, filial ou agência. Então, quando eu penso naquele indivíduo que exerce de uma forma permanente, né, ele não é eterno, ele tem um contrato, esse contrato vai ter um prazo, pode ser inclusive prorrogado, né, renovado, mas a gente não vê aí a figura da ocasionalidade, um contrato com certa duração no tempo. Esse indivíduo vai exercer uma função de comando, vai ter poderes decisórios dentro da empresa. Então ele é um preposto diferenciado, porque na cadeia hierárquica dentro de uma empresa, ele vai ocupar um posto próximo ao ápice, né, da hierarquia. Então ele vai ter funções de comando. É obrigado uma empresa a ter gerentes? Não, uma empresa não é obrigada a ter gerentes. A empresa pode adotar gerentes para sua melhor estrutura, para o seu melhor funcionamento. Então depende da estrutura, da organização que cada empresa resolve adotar. Você tem que ter uma formação específica para ser gerente? Não. De novo, nós vemos aqui a liberdade da empresa, né, de contratar, de definir a sua equipe de trabalho. Então, uma empresa, ela pode contratar gerentes sem formação específica, mas, por exemplo, com grande experiência na área, né? Então essa questão da formação é relativa, né? Qualquer profissional pode exercer a função de gerente. Dentre essas funções de comando, né, nós vamos ouvir falar com frequência da figura do administrador, né? Quem é o administrador? Seria uma pessoa que estaria num grau de hierarquia acima do gerente, seria aquela pessoa que exerceria a função de empresário, principalmente numa sociedade empresarial. Então, nas sociedades empresariais, nós podemos ter a figura do administrador, que vai ser aquele indivíduo que fará as vezes de empresário nessa sociedade. Dependendo do modelo de sociedade, tem sociedades que exigem que o administrador seja sempre sócio, tem outras sociedades que autorizam que um não sócio, ou seja, que um terceiro, seja administrador. Esse terceiro será escolhido pelos sócios.
é importante nós percebermos qual a responsabilidade que o administrador tem diante, o administrador, o gerente tem diante da empresa. É um contrato em que as pessoas às vezes assumem a função de gerente, assumem a função de administrador e não têm noção do grau de responsabilidade que está imbuída nessa função. Então, primeira coisa que nós precisamos para que esteja claro é que esse contrato ele esteja por escrito, né? Por que essa importância do contrato estar por escrito, né? Porque uma vez que o contrato estiver por escrito, nós vamos poder definir os deveres, as responsabilidades dessa pessoa que ocupa esse cargo de comando, certo? Então, se eu defino o que essa pessoa no cargo de comando faz, automaticamente eu limito os seus poderes. Eu estou dizendo o que ela faz e estou limitando aquilo que ela não faz. Então é importante o contrato para nós termos essa limitação, né, essa definição de poderes do gerente. Isso é bom para ambos os lados. Por que isso é bom para ambos os lados? Porque a partir do momento em que os poderes do gerente estão limitados em um contrato, o gerente, tudo que ele fizer que estiver dentro daqueles poderes que lhe foram concedidos, ele agirá de forma lícita, ou seja, ele tem autorização para fazer tudo aquilo dentro dos poderes que lhe foram concedidos, né? Agora, o que ele fizer além dos poderes que lhe forem concedidos, essas funções serão de sua inteira responsabilidade. Ou seja, é uma vantagem para o gerente. Por quê? Porque ele só vai ser responsabilizado por atos que ele realize descumprindo a lei, descumprindo o contrato social da empresa, o estatuto social da empresa, ou em descumprimento ao seu contrato de preposição. Então observem que nessa situação, esse contrato em que você limita os poderes do gerente, permite tanto que os sócios da empresa cobrem, ou o empresário, né, cobrem do gerente pelos atos de sua responsabilidade, assim como permite que o gerente se negue a fazer alguma coisa que esteja fora da sua responsabilidade. E aí nós temos nesse sentido o artigo 1173 do Código Civil. Quando a lei não exigir poderes especiais, considera-se o gerente autorizado a praticar todos os atos necessários ao exercício dos poderes que lhe foram outorgados.